Irmãos e irmãs, a igreja hoje no mundo todo celebra o Dia Mundial da Missão. Depois da nossa ação de graças, nós teremos uma coleta e o valor dessa coleta será enviado para os missionários do mundo todo. Existe então um domingo no mês de outubro que a igreja recorda a cada um de nós, e esta é uma mensagem extremamente importante. Existe um domingo no ano que a igreja recorda a cada um de nós que todos nós somos missionários. Todo católico que é batizado deve fazer parte da missão da igreja. E aqui cada um de uma forma diferente. Tem pessoas que são missionárias através da sua vida consagrada. Nós temos os padres, nós temos os religiosos, temos as religiosas, mas aqueles que são leigos também devem sentir o compromisso da evangelização. Devem sentir o compromisso de anunciar a palavra de Deus. Quando nós falamos de cristianismo, nós não devemos ser apenas pessoas que recebem. Nós não devemos nos comportar apenas de forma passiva. Todo aquele que é batizado deve se tornar um missionário de alguma forma. Tem algumas pessoas que se consideram e de fato são missionárias porque rezam pela igreja. Pessoas que rezam, pessoas que dizem assim: esse terço eu vou oferecer por um padre, pelo Papa, vou oferecer por aqueles que estão sendo perseguidos e são cristãos. Veja aquilo que está acontecendo na Nicarágua. Já são 9 padres e um bispo que estão presos. Veja aquilo que está acontecendo na Venezuela. Eu me preocupo com o futuro da América do Sul. Precisamos rezar. E rezemos de uma forma muito especial para o Brasil. Rezemos porque existem cristãos que são perseguidos. Dizem que são aproximadamente 360 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo. Como missionários, nós devemos rezar e nós devemos também anunciar a palavra de Deus. Claro, muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, nós não podemos fazer muito. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas vezes o ambiente de trabalho, devido à rotina, aos compromissos, nós temos dificuldades de falar abertamente. Mas lá em casa, nós podemos rezar. Lá em casa, nós podemos meditar. Lá em casa, nós podemos ajudar, através das nossas conversas, através do nosso jeito de ser, a sermos missionários. Todos nós somos missionários. A segunda leitura de hoje nos conta a história, o fim da vida de um dos maiores missionários que a igreja já conheceu. A leitura nos conta a história de Paulo. São Paulo, era uma pessoa que tinha cidadania romana. E antigamente aqueles que tinham cidadania romana, ou porque tinham nascido em Roma, que não era o caso de Paulo, Paulo era de Israel, ou uma pessoa que, devido a dinheiro, a prestígio, tinha comprado a cidadania romana. Então Paulo era uma pessoa que tinha uma condição de vida razoável. Ele tinha comprado a cidadania romana. E quem era romano tinha entre os benefícios que, se por acaso ele fosse preso, ele tivesse cometido alguma coisa contra o império, o julgamento dele deveria acontecer apenas em Roma e deveria acontecer e ser feito apenas pelo imperador. Por isso que Paulo foi julgado lá em Roma e ele foi mártir no Império de Nero entre os anos 64 e 67 mais ou menos. Paulo, ele era um construtor de tendas. Naquela época, ainda hoje para os judeus, todo judeu uma vez por ano, ele precisava ir para Jerusalém, principalmente no período da Páscoa. Naturalmente, a maioria das pessoas não tinham casa em Jerusalém. Então o que acontecia? Elas ficavam em pequenos hotéis, ficavam em tendas, e aí Paulo era aquele que alugava tendas, construía tendas para as pessoas. Paulo era um judeu fervoroso, era um homem profundamente apaixonado pela lei judaica, apaixonado por Deus. E chegou um determinado momento que ele recebeu uma graça tão grande, que aconteceu um grande milagre, que Paulo se converteu. Ele se tornou cristão.
Mas veja, antes dele se tornar cristão, às vezes nós pensamos que santo é alguém perfeito, alguém que nasce pronto. Paulo participou da morte, do martírio, do primeiro cristão que foi morto por causa da fé, Estevão. Havia um homem chamado Estevão, um daqueles que seguia Jesus. Estevão foi apedrejado por acreditar em Jesus. E conta a história que Paulo foi um daqueles que jogou pedra em Estevão. Foi um daqueles que apedrejou Estevão. E aí, depois da sua conversão, ele passou a ser missionário. Paulo visitou inúmeros lugares na Ásia e depois levou o cristianismo para o catolicismo, para a Europa. Um grande homem de Deus. E no fim da sua vida, Paulo, já velho, já cansado, ele faz uma grande oração, que deveria ser a oração de cada um de nós quando nós estivéssemos nos preparando para nos encontrar com Deus. Veja as palavras de São Paulo. São Paulo, ele começa dizendo assim: eu já estou oferecido em libação. O que significa libação? A minha vida já é uma oferta para Deus. Eu não vivo mais para mim, eu vivo só para Deus. Eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está próximo. E aí ele começa a oração. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que alegria se todos nós um dia pudéssemos dizer: Senhor, combati o bom combate. Queridos irmãos e irmãs, a vida aqui na terra é um grande combate. A vida aqui na terra é um grande desafio. Imagino aqueles que são casados, por melhor que seja o casamento, melhor que seja a esposa, por melhor que seja o esposo, é um grande combate. Educar filhos nos dias de hoje é um grande combate, uma grande dificuldade. Conviver no meio social, no ambiente de trabalho, é um grande combate, uma grande luta. Aqueles que colaboram, que ajudam na igreja, muitas vezes o meu coração como padre dói. Tem pessoas que fazem o bem, infelizmente nós aqui da igreja não recompensamos do jeito que as pessoas mereciam. E aí essas pessoas devem recordar: a minha recompensa vem de Deus. A nossa vida aqui na terra é um grande combate. E nesse combate, e nós precisamos recordar que o maior combate é com a gente mesmo. A maior dificuldade que nós temos de vencer é com a gente mesmo. O maior combate é o combate que nós enfrentamos para sermos pessoas melhores. Me recordo nos primeiros anos que eu tinha de seminário, tive um grande diretor espiritual, padre Napoleão, mora ainda no Brasil. E eu contava para ele as coisas que eu não estava muito satisfeito no seminário. Dizia: Padre Napoleão, eu acho que isso pode ser diferente, eu acho que isso pode ser melhor, eu acho que isso daqui não está indo tão bem. E eu me recordo que ele disse assim: Daniel, você, se quiser ser padre, precisa recordar você mesmo, que você entrou no seminário para mudar você. Você entrou no seminário para mudar você. Um dia, se você quiser mudar o seminário, seja reitor e mude. Um dia, se você quiser mudar a paróquia, seja pároco e mude. Um dia, se você quiser mudar a diocese, seja bispo e mude. Um dia, se quiser mudar a igreja no mundo todo, se você for papa, vai lá e muda. Mas agora você está no seminário para mudar você mesmo. Então esse é o maior combate. Combate para transformarmos a nós mesmos. E aí São Paulo continua dizendo: guardei a fé. Guardei a fé. Quantos obstáculos, quantos desafios, quantas provações. Há mais ou menos 100 anos atrás, havia um grande pensador, um grande católico chamado Chesterton, nos Estados Unidos, e ele dizia assim: ser católico, e ser católico de fato, é como andar em uma corda bamba. É muito difícil ficar em pé, porque um pensamento que nós temos, que não é de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, uma doutrina diferente: eu sou contra a legalização do aborto, eu sou contra a pena de morte, eu sou contra isso, e já sai do pensamento. Um comportamento, para aqueles que são casados, para aqueles que
que querem receber a Eucaristia, nós já saímos daquela corda que é a corda da ortodoxia. Então, para nós guardarmos a fé, é um grande desafio. Seguramente, é preciso a graça de Deus. Combater o bom combate e guardar a fé é uma grande graça. Mas tem algo que é a alma de tudo isso, tem algo que é fundamental: a humildade. A primeira leitura, o evangelho de hoje conta assim: 2 homens entraram no templo para rezar, e um deles dizia: Senhor, muito obrigado porque eu pago 10% de dízimo. Senhor, muito obrigado porque eu cumpro as leis. Senhor, muito obrigado porque eu não sou como aquele fariseu. E aí no outro canto havia um homem com a cabeça baixa, tímido, e dizia assim: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Senhor, me perdoa, eu não sou nem digno de estar aqui na igreja, estar aqui no templo, no caso. E aí os 2 foram embora e Jesus disse para os apóstolos: sabe qual dos 2 que agradou a Deus? Sabe qual dos 2 que voltou justificado para a sua casa? Aquele publicano que foi humilde. A oração da pessoa humilde, ela agrada profundamente a Deus. Uma pessoa que é humilde, ela tem consciência que ela não sabe tudo. Todos nós precisamos aprender. Todos nós podemos aprender. Uma pessoa que é humilde, ela sabe ser corrigida. Ela sabe ouvir. E ouve com atenção, ouve com carinho. E depois ela vai discernir se ela vai mudar, se aquilo precisa ser mudado ou não. Mas é uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que aceita a correção. Uma pessoa humilde, ela se alegra com a alegria dos outros. Uma pessoa humilde, ela fica bem, ela gosta quando a outra pessoa está bem. Que Deus nos ajude, a exemplo de São Paulo, a sermos missionários, cada um da sua forma, em casa, no trabalho, na igreja, no ambiente que Deus nos colocar, e que Deus nos ajude. Não precisa ser uma pessoa que viva como um publicano, não é isso, mas que Deus nos ajude a sermos profundamente humildes, de sabermos que tudo aquilo que nós recebemos é graça de Deus, que tudo aquilo que nós recebemos foi porque Deus nos concedeu.